está começando mais um programa A Pai é Notícia. Vamos conferir os destaques? Dia Mundial da Fisioterapia. Saiba a importância desse profissional em nossas vidas. Em comemoração ao Dia Mundial da Fisioterapia, nós estamos aqui com o profissional Igor Ferreira, que vai falar um pouco sobre a importância do papel desse profissional da área da saúde, que é o fisioterapeuta, e da evolução, para as crianças que chegam até aqui na PAI de Teresina, que tem essa deficiência e tem que ter os cuidados, dentro da área da saúde. Exatamente. Nós temos aqui na PAI o nosso público-alvo, o espectro é bem amplo, que desde um cadeirante, um AVC, paralisia cerebral, síndrome de Down, hidrocefalia, ou seja, são vários os tipos de doenças que a gente tem aqui, Então a gente trabalha de uma forma evolutiva. Aqui na APAI, no setor da fisioterapia, a gente trabalha com a questão do movimento. Então a importância das crianças que têm todo esse problema, algumas chegam aqui sem nem andar, já com 1 ano e meio, até 2 anos. Então especificamente vou dar um exemplo, uma criança que teve um AVC, ao nascer, ou então teve uma parada cardíaca, uma parada respiratória, que evolui com um problema. Então aqui a gente acompanha essa criança desde pequenininho, aplicando diversas técnicas de evolução na criança, treino de marcha, treino de equilíbrio, coordenação motora, trabalho de força muscular. Isso é só para exemplificar, como aqui no setor da fisioterapia, como vocês veem, a gente tem vários objetivos aqui. Um deles é justamente treino cardiorrespiratório também para aquelas crianças que têm síndrome de Down, como eles têm uma força muscular pouco diminuída. Algumas evoluem, não é tão diagnosticado, mas algumas evoluem com um pequeno problema cardíaco, Então a gente trabalha essas crianças de certa forma. Do sentar ao andar, como é que atua o fisioterapeuta? Bem, a gente atua da seguinte forma. Quando a criança chega, a gente faz uma avaliação nela e determina e detecta os pontos negativos, ou seja, quais musculaturas estão necessitando ou estão fracas. No caso do sentar, é uma criança que chega de braço, de colo, por exemplo, de 1 ano, que nem consegue sentar ainda. A gente trabalha o fortalecimento, estímulos cervicais, ou seja, um trabalho como se fosse descendente, fortalecendo a cervical, fortalecendo o tronco, fortalecendo o abdômen, fortalecendo a musculatura dos membros inferiores, E após a criança ter essa musculatura fortalecida, a gente faz o estímulo do andar, Primeiro ele levantar, depois caminhar, depois andar. Porque caminhar inicialmente, que a gente chama, são pequenas passadas, que a criança, como ela não tem uma força definida ainda está em fase de evolução, os primeiros passos são muito importantes. Até mesmo para que a criança ganhe confiança que ela consegue realizar aquele movimento. Porque muitas têm medo até de andar. Você coloca ela no apoiozinho, ela consegue ficar em pé, mas tem medo de andar por não ter a confiança que tem a força muscular para exercer aquele movimento. Então, por isso do sentar ao andar. As sessões que são feitas aqui na PAI de Teresina com vocês, ao final de cada sessão, tem um retorno para a família estar também atuando em casa com essas crianças, com esses pacientes? Vocês fazem algumas recomendações? Sim, a gente faz as recomendações para todos os nossos pacientes. Não especificamente todo o atendimento a gente faz a recomendação, mas a gente vai chamando aquelas mães, aquelas que a gente acha que tem mais necessidade, porque como algumas crianças são mais comprometidas do que aquelas outras, aquelas mais comprometidas a gente chama a mãe, conversa e faz as orientações, até mesmo porque ela passa a parte do tempo com a mãe, em casa, ou familiar, ou um responsável. Então sim, a gente vai, chama a mãe, conversa, faz as orientações e tenta até ter aquela troca, saber como a criança age em casa, porque muitas delas dizem, minha criança, meu filho em casa é desse jeito, e aqui ele está desse jeito, o que o senhor está fazendo? Então, até mesmo questão de teimas, de birras, a gente tenta orientar para que a mãe tente entender a diferença de birra, do autismo, porque muitas dizem, tudo que a criança faz é do autismo, e esquecem que elas são crianças, que dentro daquela criança, daquele corpinho, pode ter o autismo, pode ter um TDAH, ou TOD, ou TEA, que é o autismo chamado, e uma criança também que é ansiosa ou hiperirritada.
Então, nesse caso, vocês também levam, né, informações aos pais, eles saem daqui também bem mais esclarecidos e podem, assim, estar atuando e ajudando também em casa, não é isso? Sim, na realidade, eles ajudam mais a gente do que a gente eles, porque a gente coleta todas as informações. Há momentos que a gente faz a reunião com a equipe, que é eu, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo e o fonoaudiólogo. A gente reúne a equipe, faz uma avaliação do assistido, vê quais são os pontos deficientes que ele está naquele momento. Se há algum problema em casa, até isso a gente avalia, né, que pode afetar na criança. A gente pede a avaliação do psicólogo, que é o mais indicado nesse ponto. Bom, nós estamos aqui agora com Beatriz Cardoso, ela que também é fisioterapeuta, e vai esclarecer um pouquinho para a gente agora sobre marcha, equilíbrio e força. Bom, quando os pacientes chegam aqui, a gente trabalha o equilíbrio de marcha, alongamento, fortalecimento, trabalha o paciente na bola e na escada, na rampa. É todo o tratamento que a gente faz é individual, cada paciente é individual, cada paciente tem um tipo de tratamento. Aí, esse caso aí, né, que você falou dos vários objetos que tem aqui à disposição, como a escada, né? É para todos que chegam ou de forma assim, individual vocês vão selecionando e vão encaminhando cada um para o objeto? Cada tipo de paciente tem um tipo de tratamento. Tem aqueles que podem fazer a escada, a bola, a esteira, aí a gente vai individualizando. Bom, para uma boa qualidade de vida, até onde o fisioterapeuta pode atuar? Bom, a gente atua desde o nascimento, já, né? Quando a criança nasce, a gente já atua na parte respiratória, que a gente recebe a criança, né? Um suporte ventilatório, até uma idade praticamente o final da vida, porque entre esse entre meio que tem, se for criança, a gente trabalha, né, para uma melhor qualidade de vida. Em alguns, parte adulta, a gente trabalha na forma de recuperação, lesionou, machucou. E no final da vida, digamos assim, depois de um certo tempo, já resumindo, a gente trabalha para manter uma qualidade de vida, no caso do idoso, né? Uma melhor orientações para exercícios físicos, posturas, fortalecimento, né? Que o idoso ele não pode fazer qualquer tipo de exercício, não pode pegar qualquer carga de peso, como por exemplo. Então a gente tem que orientar ele como pegar e quanto pegar e o quanto tempo pegar aquele peso. No caso do idoso, né, quando é que ele pode estar percebendo que precisa dessa ajuda do profissional? Geralmente o idoso ele não percebe isso, né? Isso, na realidade, é mais encaminhado pelo médico, mas a própria família pode perceber. Quando o idoso ele começa a reclamar que não consegue se pentear, ele começa a reclamar que qualquer esforço subir 2, 3 degraus está se cansando. Por exemplo, pegava um galão de água de 20 litros, já não consegue mais pegar. Isso são os primeiros sinais que está com alguma diminuição de força, equilíbrio, coordenação motora e até mesmo o andar, né? Porque o idoso ele é um pouco teimoso, então ele percebe, mas não quer dizer que está com problema. Então, realmente, ao perceber, é levar logo para o médico ou então diretamente ao fisioterapeuta. Pode levar que a gente já é habilitado, graças a Deus, nas profissões. Não é necessário, para você procurar o fisioterapeuta, não é necessário encaminhamento médico. A gente tem isso na nossa resolução, a gente pode fazer sim esse primeiro contato, essa primeira consulta com qualquer pessoa, com criança, idoso, jovem, adulto, adolescente, não tem restrição nenhuma. O governo do estado colocou em prática o projeto Mobilidade Sem Barreiras. Você viu? Ao todo, foram entregues pelo governo do estado 4 vans adaptadas, adquiridas por meio do projeto Mobilidade Sem Barreiras. Outros 3 veículos vão dar suporte às ações desenvolvidas pelo projeto Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um grande dia para nós, é como se fosse um marco para o nosso Ser 2, porque todos os nossos pacientes vão ganhar essa uma van adaptada que vai melhorar no transporte desses pacientes para o seu tratamento, porque o Ser 2 ele é um pouco distante dos principais bairros do nosso município. E aí muitos pacientes não têm um transporte para ir até lá, porque isso faz parte da inclusão dos nossos pacientes, terem um transporte de qualidade, um transporte que vai ajudar eles a ir ao tratamento deles,
vai ser muito gratificante para eles e para nós também, enquanto profissionais. Nós estamos muito felizes, São Raimundo Nonato já vem construindo o trabalho com inclusão há muito tempo e é muito importante o recebimento desse veículo, porque São Raimundo é uma cidade do interior, é bem carente, a gente vem passando por vários desafios em relação à inclusão e à garantia dos direitos das pessoas com deficiência. A gente tem exemplos de exclusão, de violência agressiva mesmo contra as pessoas com deficiência, e o veículo é uma forma da gente fortalecer, né? Vai fortalecer o núcleo, né? O Comude, e com certeza a gente vai conseguir fazer um trabalho mais efetivo em prol da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A Fazenda da Paz, ela cuida de pessoas. As pessoas vêm de todas as maneiras, com comorbidades da dependência química e com deficiência física. E a gente, quando recebe o deficiente químico, a gente transporta ele num carro comum, é a maior dificuldade. Ela chegou num bom momento, numa hora que a Fazenda da Paz, graças a Deus, está crescendo cada vez mais no atendimento. Então, essa van ela vai nos ajudar a melhorar a qualidade do atendimento da Fazenda da Paz. Esses veículos eles servirão exatamente para quebrar as barreiras que existem hoje, por exemplo, de uma pessoa com deficiência, sobretudo um cadeirante, ir a um centro de reabilitação, ir a uma escola, ir a um centro de lazer. Ou seja, nós queremos com esses veículos fazer com que as pessoas com deficiência elas possam ter o seu direito de ir e vir garantido. Porque se nós não tivermos transporte, nós não temos direito à educação, nós não temos direito à saúde, nós não temos direito a nenhuma política pública que é disponibilizada pelo governo. Então aqui hoje nós estamos entregando esses veículos, são mais de 1.350.000 investidos aqui. Parlamentares estaduais acompanharam a entrega dos veículos. Um dos pontos mais importantes para as pessoas terem acesso aos serviços é o transporte, é a mobilidade. Então esses veículos vão ajudar os conselhos municipais, o conselho estadual e outras entidades parceiras para a efetivação dessas políticas públicas voltadas para a proteção e promoção das pessoas com deficiência. É uma ação extremamente importante para essas pessoas que precisam desse tipo de equipamento. São Raimundo Nonato, na primeira etapa, foi contemplada com uma van, agora vai ser contemplada com um carro menor, dando apoio e suporte àquelas pessoas portadoras de deficiência que precisam para o seu deslocamento, para o dia a dia das suas atividades. Essas políticas, cada vez mais, elas estão sendo intensificadas e segue com muita força agora no governo Rafael Fonteles. Então a gente fica muito feliz de ver que equipamentos estão sendo entregues na perspectiva de fazer com que as pessoas que têm dificuldade de mobilidade, através dessas vans, possam ter o direito, que é sagrado, está garantido na nossa Constituição, de ir e vir. Na ocasião, o governador Rafael Fonteles pontuou o compromisso do Executivo com a política de inclusão da pessoa com deficiência no estado. Estão sendo entregues 4 veículos do tipo van adaptados, além de 3 veículos para os conselhos municipais dos direitos da pessoa com deficiência. Um para o Conselho de Picos, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Então são 7 veículos contribuindo para cada vez mais estabelecer a política de inclusão da pessoa de deficiência como política de Estado e não de um governo específico. E a gente quer que realmente isso continue ao longo dos próximos governos também, porque é algo que tem que estar na pauta de qualquer governo, incluir as pessoas, sobretudo as pessoas com deficiência. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, também esteve presente na entrega dos veículos adaptados. Me alegra bastante estar hoje aqui no Piauí, juntamente com o governador Rafael, com o secretário aqui Mauro Eduardo, toda a equipe, as entidades, aqui com prefeitos, prefeitas, com os municípios, com os conselhos, onde a gente está dando passos. Aqui o governador prossegue estruturando o Piauí para que cada vez mais seja um dos estados mais preparados para o viver sem limites, para essa área da pessoa com deficiência. E da parte do Ministério, nós vamos seguir apoiando. E veja agora, Momento Jurídico. Doutora Laura, o que é capacitismo? O capacitismo é o preconceito contra a pessoa com deficiência. Esse capacitismo está enraizado na nossa sociedade e está presente em falas do tipo dar uma de João sem braço, que mancada, até na forma de abordar a pessoa com deficiência, de forma infantilizada ou assexualizada. E a gente tem uma luta muito grande pela frente para combater esse capacitismo. A
As crianças com deficiência, as pessoas com deficiência têm direito à educação. Como que a gente pode estimular esse direito, que esse direito seja exercido? As crianças com deficiência têm sim direito à educação de forma integral. Então a gente tem que matricular essas crianças na escola e a escola tem que fornecer todo o apoio necessário, pedagógico, psicológico, para que essa criança permaneça na escola e aprenda. A escola tem que adaptar atividades, fazer um plano de ensino individualizado, fornecer um professor de apoio, caso seja indicação médica, permitir a entrada de acompanhantes terapêuticos, também caso seja indicação médica, porque existem crianças que vão precisar do aplicador do método ABA dentro da escola, para que seja possível a interação social dessa criança com outras crianças, que é tão importante também para o aprendizado. A senhora falou do AT. Quem é que precisa do AT? O acompanhante terapêutico é um aplicador do método ABA dentro da escola. Não existe o método ABA, que é o método mais difundido para crianças com autismo, sem a aplicação. Não existe a supervisão sem a aplicação. Caso o médico dessa criança, que assiste essa criança, indique a presença do AT dentro da escola, ele é necessário. Tem viés saúde. Esse AT é pago ou pela família ou pelo plano de saúde. E a escola tem sim o dever de abrir suas portas para que o AT adentre nas suas dependências e aplique o método ABA lá dentro com a criança. A escola que nega essa entrada do AT está obstacularizando o acesso à saúde e à educação dessa criança. Então quer dizer que existem escolas que recusam a presença do AT? Sem dúvidas, existem escolas que ainda recusam a entrada do AT, mesmo que não gere nenhum encargo financeiro para a escola. Ela recusa por dizer muitas vezes que escola não é lugar de terapia, por não querer uma pessoa de fora nas dependências da escola. Mas aqui a gente deve pensar na criança e no direito dela de aprender, de interagir com seus colegas, de ter acesso à saúde e à educação. Essa recusa, tanto de matrícula quanto de um especialista junto à criança, ela causa que danos? A recusa da matrícula do especialista dentro da escola causa danos irreparáveis à educação dessa criança. Muitas crianças que estão na escola hoje precisando de um AT, que não tem esse AT, eles não estão aprendendo, eles não estão interagindo, eles estão na escola só por estar. E não é isso que a Lei Brasileira de Inclusão prega, não é isso que a Constituição Federal prega. A gente quer que essas crianças tenham acesso verdadeiro à educação e consigam aprender da melhor forma possível. A recusa à matrícula, ela é um crime, não é isso? Existe penalidade? Sim, a recusa à matrícula, a cobrança de valores a mais por conta da deficiência de uma criança, a suspensão, o cancelamento de matrícula é crime e é sujeito a pena de reclusão de 2 a 5 anos. E é muito importante que os pais que sofram esse tipo, que sejam vítimas desse tipo de crime, denunciem, registrem BO na delegacia, façam denúncia junto ao Ministério Público, porque nós só vamos conseguir mudar essa realidade quando as pessoas começarem a denunciar. Enquanto a gente não começar a denunciar, nada vai ser feito. Mas não são só as escolas que precisam melhorar. Existem locais de trabalho que não se atêm à acessibilidade do seu próprio empregado, das pessoas que são suas colaboradoras. Como fazer? O que é isso? É direito da pessoa com deficiência ter acesso ao mercado de trabalho e estar totalmente munido do que ele precisa para trabalhar. O empregador, o gestor público é obrigado a fazer isso. Então, quando a pessoa com deficiência está no mercado de trabalho, vai trabalhar e ela não tem acessibilidade, ela não tem equipamentos para que ela exerça essa função, esse gestor público, se for o caso, comete crimes de improbidade administrativa. Em resumo, ele precisa adaptar o local. Que tipo de equipamentos seriam minimamente necessários? Dependendo da deficiência da pessoa, né, existem equipamentos minimamente necessários para que essa pessoa exerça suas funções. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual, ela precisa de um teclado especializado, de um computador específico, né? A pessoa com deficiência física, ela precisa de um ambiente com acessibilidade, de um banheiro com acessibilidade, de um local que possua elevador, rampas.
são as condições que a pessoa precisa para estar frequentando e exercendo o seu emprego, o seu trabalho, que é um direito garantido na Lei Brasileira de Inclusão. Ou seja, esses dois parâmetros de educação e de trabalho são importantes para se formar um cidadão. A Lei Brasileira de Inclusão foi um grande avanço, ela apresenta inúmeras inovações no âmbito da saúde, do trabalho, da assistência social, do transporte, e tudo isso vai favorecer a inclusão, a igualdade das pessoas com deficiência na sociedade, e é dever de todos nós proporcionar isso à pessoa com deficiência. Eu sempre costumo dizer que a deficiência pode bater à sua porta a qualquer momento. Não vamos esperar isso acontecer para olhar para o lado, para ter empatia com as pessoas com deficiência e para lutar pelos direitos delas. Ou seja, lutar pelos direitos significa também a inclusão? Sim, a inclusão é muito importante. É a promoção de uma sociedade igualitária para essas pessoas com deficiência. Lutar pela inclusão é um papel de todos, não por medo de punições que a Lei Brasileira de Inclusão propõe, mas sim um papel social de nós enquanto seres humanos. Capacitismo, falta de empatia e discriminação. Existe crime maior do que isso? O Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência entrou em vigor em 2016, mas a gente ainda tem muito a avançar. Muita gente não sabe, por exemplo, que discriminar a pessoa em razão da sua deficiência é crime e é sujeito a pena de até 3 anos de reclusão. Significa dizer que a pessoa não pode ser recusada no trabalho, não pode ser recusada numa escola ou em um ambiente qualquer só porque é deficiente. Isso, discriminar a pessoa em razão da sua deficiência para conseguir um emprego, para conseguir uma matrícula numa escola, para simplesmente transitar em um ambiente juntamente com as demais pessoas é crime previsto em lei e deve ser denunciado. As APAES de Jerumênia, Colônia do Piauí, São João do Piauí, Batalha, Piracuruca e Colônia do Gurgueia fazem aniversário em setembro. Nossos parabéns! A gente mostra para você como foi a comemoração do 7 de setembro nas APAES. A independência do Brasil foi lembrada por todas as APAES do Piauí. A festa que exalta paz, soberania, democracia é símbolo de liberdade e inclusão, todos marchando pela pátria.
Setembro é um mês cheio de cores, dentre elas o verde, que procura conscientizar sobre a importância da inclusão. O Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência é 21 de setembro. O Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência foi oficializada pela Lei 11.133 de 2005. A primeira edição do Setembro Verde aconteceu em 2015 através da FEAPAR de São Paulo. A data é especial para que possamos praticar inclusão, esperança e amor. E nos despedimos por aqui. Fique conosco também nas nossas redes sociais e no canal do YouTube. Até a próxima!